Mas vamos orar nessa hora? Eu quero que você, onde você está, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, comece a orar para que o Espírito Santo fale através da minha vida. Eu não estou aqui para liberar uma palavra humana, não estou aqui para dar uma palestra, fruto da minha mente, do meu coração, mas eu estou aqui para liberar a palavra de Deus ao seu espírito. Por isso, comece a orar, clamando por isso. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora nós estamos aqui buscando ouvir a sua voz, e nós oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o Senhor flua nas nossas vidas, para que o Senhor possa liberar uma palavra de vida ao nosso espírito, e que essa palavra possa gerar mudança, transformação, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 19. Efésios 1, 17 ao 19. E a Bíblia diz assim: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Hoje nós vivemos em uma sociedade que prega que se você sente algo, é porque você é aquilo que você sente. Então você nunca deveria reprimir um sentimento, algo que você sente, porque aquilo que você sente é aquilo que você deveria fazer. Siga o seu coração. Aquilo que você sente é aquilo que você é. E essa é uma ideia que tem sido muito difundida. E na verdade é um absurdo, é assustador. Mas as pessoas ousam em bater nessa tecla. Se você sente que você deve ser algo, então você é. Quem já escutou alguma coisa parecida? Se você sente algo, você tem que fazer. Sabe, você tem que seguir o seu coração. Você só será uma pessoa autêntica se você de fato seguir o que o seu coração está te dizendo. Mas nós precisamos parar e refletir a respeito disso. Refletir sobre o quanto isso é perigoso e absurdo. Não é verdade? Porque se você olhar os casos, os cases de sucesso, se você for olhar para aquelas pessoas que são bem-sucedidas, você vai ver que todas elas viveram muitas renúncias para alcançar essa posição. Nós não temos pessoas que chegaram a um grande patamar, alcançaram um grande sucesso, apenas seguindo o que os... Amém. Apenas seguindo o que o seu coração falava, apenas fazendo aquilo que ela tinha vontade, não é verdade? Você não alcança as coisas na sua vida apenas fazendo o que o seu coração manda, apenas querendo ser o que você sente que você tem que ser. A vida não é assim. Nós temos que fazer o que é preciso, mesmo que você não tenha vontade. Por que você acha que existem legislações, leis, polícia? Justamente para inibir as pessoas de fazer o que elas quiserem, bem entenderem, do jeito que elas quiserem, do jeito que elas sentem, que elas desejam, e pronto, acabou. Você não pode fazer na sua vida simplesmente o que o seu coração quer que você faça. Agora, quando se trata de mãe, de maternidade, a gente escuta e repete muitas vezes a frase que o coração de mãe sempre tem razão. Quem já ouviu isso? Quem já escutou? Quem já falou? Eu já falei. Siga o seu coração, mamãe. Coração de mãe sempre tem razão.
Mas sabe, o Senhor me trouxe aqui hoje para alertar você que nem sempre o coração de mãe tem razão. Ele me trouxe aqui para alertar você que você não deve ser uma mãe que vive seguindo o seu coração, mas que deve ser uma mãe que segue o seu espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito, que quando nós recebemos a Jesus, o nosso espírito se torna um com o Espírito Santo de Deus. E agora, quando você se torna um homem espiritual, no caso aqui uma mãe espiritual, eu falo sobre isso no livro, uma mulher espiritual, você não agora vive baseado naquilo que você quer e sente, vê, mas naquilo que o Espírito te diz. Nem sempre, mãe, o seu coração tem razão. Você não pode fazer só o que seu coração manda. Se eu fizesse só o que o meu coração manda com os meus filhos, queridas, eu já tinha estourado o cartão de crédito do meu marido. Eles, com certeza, já estavam com problemas sérios de saúde, já tinha dado todo o chocolate que a Giovana é viciada. A Giovana só comeu doce com 2 anos. Agora ela quer tirar todo o atraso. Ela quer comer chocolate o dia. Nunca vi, gente, eu nunca vi. Eu sou dentista, eu segui assim a risca, falei, não, vai dar certo, né? Não, ela quer comer o mundo de chocolate. Se eu desse toda hora que eu fico com dozinha dela, seguisse meu coração, sabe? Se eu apenas corrigisse o meu filho e a minha filha na hora que meu coração mandasse, eu teria um problema. O Noah, gente, vocês estão entendendo o que é o Noah? O Noah, né, tia Sheila? O Noah, ele é charmoso. Para você ter uma ideia do charme do Noah, com 1 ano ele aprendeu a piscar de um olho só. Ele pisca melhor do que eu não sei piscar. 1 ano. Então ele estava assim, ele tem um olho azul, ele é lindo, Noah. Mãe, né? E ele estava assim no carrinho, numa loja, e ele sempre chamou atenção pela beleza absoluta dele. A mãe falando do filho, né? Aí as vendedoras, as pessoas passavam lá e olhavam nele e falavam, nossa, como ele é lindo. Porque ele sempre foi lindo, mas ele sempre foi pequenininho. Mas ele vai crescer, em nome de Jesus, vai ser da altura do pai. E eles sempre achavam que ele era mais novo. E eles olhavam para ele. Quando ele observava, até agora, quando ele observa que tem alguém olhando para ele, ele vira para a pessoa e faz assim. Você acredita? Ele faz. Dá aquela piscadinha. Às vezes eu quero corrigi-lo. Ele vira para mim e fala, mãe, perdoa, eu te amo. Ponham ele para dormir. Meus filhos sempre dormiram. Tá, pastora Raquel, meus filhos sempre dormiram no quarto deles, tá? Nunca dormiram com a gente. Mas a gente mudou de apartamento e estava construindo, arrumando o quarto deles ainda, né? Estavam fazendo os móveis. E a gente colocou no colchão, no chão, o quartinho dele, no nosso quarto, para eles dormirem. Para quê? Toda noite agora, ele dorme no quarto dele, mas de madrugada ele vem. Aí eu falo, filho, dorme na sua cama, olha que quarto lindo. Por que você fica vindo para cá? Porque eu te amo, mãe. Porque você é linda. Porque eu tenho saudade, 3 anos ele tem. Porque eu te amo. Ele agarra em mim. Fui colocar ele na escola, agarrava em mim. Filho, fica na escola, tão legal, mas é que eu te amo. Eu sinto saudade. Gente, não dá para fazer o que o seu filho quer o tempo todo. Não é verdade? E é por isso que a Bíblia nos alerta sobre algo. Sabe? Quando eu estou falando sobre o nosso coração, eu não estou falando sobre o nosso espírito. Você já percebeu isso? Quando eu estou falando sobre o nosso coração, sobre você cuidar do seu coração, eu estou falando sobre o quê? A Bíblia nos diz que quando nós recebemos a Jesus, o nosso coração é regenerado. Então é claro que eu não estou falando desse coração. Em Ezequiel 36, 26 diz, darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Mas eu estou falando sobre algo que está no nosso coração, que está escrito aqui no texto de Efésios que nós lemos. Eu oro também. Paulo estava dizendo, eu oro por vocês. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam
iluminados. Mãe, você tem que seguir o seu coração quando você estiver seguindo o seu espírito. Mas você tem que saber que o seu coração, ele tem olhos. E os olhos do seu coração precisam estar enxergando aquilo que Deus enxerga. Você não pode deixar com que os olhos do seu coração estejam ofuscados com problemas de visão. Por isso que Paulo diz, os olhos do coração de vocês precisam estar iluminados. Então, quando eu estou falando para você não seguir o seu coração, é porque muitas vezes o nosso coração vai enxergar algo que não deveria estar enxergando, que não é aquilo que Deus quer que você enxergue. E isso é mais grave do que parece. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque Deus trabalha com imagens. Quando Deus quer dar algo para você, a primeira coisa que Ele faz é te dar uma imagem. Nós vemos isso ao longo da Bíblia. Quando Deus quis dar um povo ali a Abraão, Deus leva Abraão lá fora e fala: Abraão, olha aqui, ó, as estrelas do céu, tá enxergando? Tá vendo? As areias do mar, tá vendo a quantidade de grãozinhos? Esse é o povo, essa é a sua descendência. A imagem que você está vendo é aquilo que eu quero dar para você. Quando Deus faz uma promessa para o homem que confia no Senhor, que está lá em Jeremias, Ele fala sobre o homem que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas, que ele tem folhas verdes que não secam, dá frutos o tempo todo. Você entende que não existe essa árvore? Tem alguma árvore que a folha nunca cai? Na nossa cidade está cheio de folha. Está numa época assim que está forrado. Sabe? Não existe essa árvore. Mas Deus estava querendo fazer o que com você? Gerando uma imagem. Pense numa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que tem as suas folhas verdinhas, que nunca secam, que dá os seus frutos. Esse é você que confia no Senhor. Deus vai dando uma imagem para você, para que você então possa crer no seu coração. Você entende que você não apenas precisa ter uma imagem isolada e que você apenas ter um pensamento positivo é suficiente para você. Eu não estou pregando pensamento positivo. Eu estou te ensinando que Deus, Ele coloca uma imagem no seu coração e Ele te ensina a crer nessa imagem, e Ele forma a partir daquela imagem algo na sua vida. Olha só para aquilo que Deus diz em Gênesis 8, 20 ao 21. E edificou Noé um altar ao Senhor. Só que depois que já tinha acabado o dilúvio, eles saíram da arca, Noé e sua família, e eles então fizeram sacrifício ao Senhor. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ao Senhor. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E olha o que a Bíblia diz: porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. No original fala da sua infância. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Deus aqui faz aquela promessa de que Ele não ia mais destruir com o dilúvio o povo, que vem o arco-íris, a aliança. E aqui Ele fala assim: olha, eu não vou mais amaldiçoar a terra, porque todos têm uma imaginação no seu coração que é má. E essa palavra imaginação no original hebraico é yetzer. Yetzer. O coração, ele tem um yetzer, uma imaginação, uma imagem. E todo ser humano tem uma inclinação para enxergar algo que é ruim. Então, a tendência, querida irmã, é você pensar na desgraça. A tendência
É você imaginar o seu filho no primeiro dia de aula, caindo no escorregador, batendo a cabeça, chorando, desfalecendo. A tendência é essa. A tendência é a gente pensar no que é mal. Todo homem tem no seu coração uma imaginação. Yetzer. Agora olha que incrível. Essa palavra aqui é usada como um substantivo, a imaginação do coração. Mas em Gênesis, essa palavra aparece também. Mas lá aparece como um verbo. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Sabe qual é a palavra que Deus usa aqui para falar do formou? Yetzer. A mesma palavra da imaginação do coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele forma as coisas na sua vida a partir da imagem que você enxerga. Você entende então que os olhos do seu coração precisam estar corretos? Porque muitas vezes nós temos um coração que é regenerado, mas nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que a gente precisa. Por isso que o texto diz: eu oro, queridos irmãos. Paulo estava falando com o crente, que os seus olhos sejam iluminados. E eu digo para você hoje: eu oro, querida mãe, para que os seus olhos sejam iluminados, para você enxergar aquilo que é preciso. Sabe por quê? Porque o diabo quer colocar uma imagem de derrota na sua frente. Ele quer colocar uma imagem errada na sua frente. Quer ver? Nós estamos vivendo em um mundo caído. Você sabe disso? Aí, a cada notícia, você fica desesperado. É ou não é? Você fica pensando: e agora? E meus filhos? E meus netos? Como vai ser? Nós temos essa tendência de ficar olhando isso e criando uma imagem. Você enxerga. Gente, você vê a reportagem triste, desesperadora das escolas, das crianças que foram mortas. Já vem uma imagem do seu filho naquela situação. O diabo, ele vai se aliar com essa inclinação do seu coração. Por isso que você precisa orar ao Senhor para que Ele ilumine o seu coração e você tenha imagem correta. Porque isso gera medo. Deixa eu te falar uma coisa. Nem está aqui, mas o Espírito Santo me direcionou a falar. Nós estamos vivendo em um mundo de trevas, com certeza. Só que a nona praga do Egito, lembra das pragas do Egito? Moisés indo para Faraó. As irmãs do Kids sabem, eu tenho certeza. Né? Por isso que eu amo. A irmã dos Kids sabe tudo da Bíblia. Sabe até o sapato que o personagem usava. Sabe o que tinha e o que não tinha no cenário. 10 pragas do Egito. A nona praga era trevas absoluta. Aquele dia, acho que eram 3 dias e 3 noites, onde houve trevas absoluta. Ninguém podia sair do seu lugar. A Bíblia diz, faz uma hipérbole. Era como se você pudesse apalpar as trevas. Irmã, imagina você aí, 2 dias com seu filho, sem energia, em trevas absoluta. Oh meu Deus, que desespero, não é verdade? Terrível. Trevas absoluta. Mas a Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel tinha luz. Essa é a nossa realidade. Presta atenção. A Bíblia não diz assim, tinha trevas absoluta. 3 dias e 3... Alguém fala, eu estou me sentindo acusada. Alguém confere se é 3 dias e 3 noites? Senão eu estou aqui. Aí eu já estou pensando, ai meu Deus, alguém vai falar no chat do YouTube. Não é, a pastora não sabe de 3 dias e 3 noites. Amém. Meu lado presbiteriano fica aqui. 3 dias e 3 noites. Trevas absoluta. Aí a Bíblia não diz assim, mas na casa dos pais perfeitos tinha luz. Na casa dos filhos que não fazem birra tinha luz. Na casa dos irmãos que nunca brigaram, oh Deus, tinha luz.
A Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel, sabe, a sua casa vai ter luz. Não porque você é perfeita, não porque você nunca discutiu com seu marido, não porque seu filho nunca fez birra, não porque seus filhos não brigam, mas porque você recebeu a Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Você é filho, pode ter trevas absoluta, mas na sua casa haverá luz. E essa tem que ser a sua imagem. Eu estou na introdução, Senhor. Sabe por quê? Eu quero falar com você hoje, então, sobre como você vai combater as imagens erradas. Porque às vezes você está pensando em algo, desde do dia que você viu a notícia, você está pensando no seu filho indo para a escola, e algo acontecendo, você fala, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Não é? E você fica ali, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Olha aqui pra mim. Vou falar uma coisa pra você. Não pense num elefante rosa. Não pense, não pode pensar no elefante rosa. Feche os seus olhos. Não pode pensar no elefante rosa. Você vai pensar no elefante rosa. Então não adianta. Você fica, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Mas você pensa. Então a única maneira de você combater imagens erradas do seu coração é você enchendo o seu coração com a imagem correta. E eu quero falar para você, mãe, sobre 4 imagens corretas que você precisa ter clareza. 4 imagens corretas e que faz toda a diferença na sua vida. Talvez você está meio frustrada hoje porque você queria que eu falasse sobre birra, sobre como fazer o seu filho menos teimoso, sobre como disciplinar. Eu sei que quando eu vou nos lugares a expectativa é essa. No final, terrible two, quem tem filho de 2 anos? Eu sei. Mas o que Deus me disse era que eu deveria dar uma palavra para você, para a sua vida, mãe. Amém? Olha só. A primeira coisa que você, mãe, precisa ter uma imagem correta a respeito de Deus. Porque muitas vezes o seu medo, o seu desespero é porque você ainda não enxergou Deus como você deveria. Você precisa enxergar a Deus como um bom pai e como um bom pastor. Às vezes você cresceu escutando tanta coisa. Não, porque Deus castiga. Não, porque se você fizer isso, Deus vai pesar a mão. Ah, Deus não gosta de criança desobediente. Não. Deus não gosta de criança bagunceira. E a vida inteira você foi bagunceiro. Você fala, não tem mais jeito pra mim. Por isso que eu falo pras mães, não fale isso pro seu filho. Senão ele fala, já era. Eu sou bagunceira, Deus não gosta de mim, vou desistir. Não fale isso. Porque Deus gosta das crianças, inclusive das bagunceiras. Olha só. Às vezes você cresceu tendo uma imagem errada a respeito de Deus. Achando que Deus, Ele realmente vai criar algo na sua vida para você aprender, vai liberar uma doença. Você vai pro poço, Ele vai esfregar a sua cara no chão. Gente, que Deus é esse? A Bíblia diz que Deus é um bom pastor, Ele é um bom pai. Você entende que às vezes você está tendo a imagem errada a respeito de quem Deus é? A Bíblia diz que Jesus veio para revelar o novo nome de Deus. E o novo nome de Deus é conhecido por muitos nomes, né? El Shaddai, Elohim, Yahvé, Nissi. Mas o novo nome de Deus que Jesus veio revelar é Pai. Nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai. Jesus veio para mostrar que o nosso Deus era um Pai. E às vezes você não consegue enxergar Deus como um bom Pai porque você não teve um bom relacionamento com o seu Pai. Mas o Senhor quer te curar hoje, quer mudar a sua visão, quer fazer você enxergar o seu Deus como um bom Pai. Olha para a parábola do filho pródigo. Sabe, o personagem principal ali que você deveria olhar não é o filho, mas é o pai. É incrível o que acontece ali. Filha pronta, pega o dinheiro do pai, desonra o pai, porque era uma desonra sem tamanho, pedir herança para o pai em vida. Ele sai dali, ele gasta tudo, ele tem a cara de pau de voltar.
E a Bíblia diz que aquele pai ficava esperando, ansioso. E quando ele enxerga aquele filho vindo, ele corre em direção ao seu filho. Ainda faz uma festa, coloca um anel, sandália, coloca uma roupa nova. Perceba, esse é o pai da parábola. E aquele pai aponta para o nosso Deus, para o seu pai. Você tem a imagem correta a respeito de quem é o seu pai? Porque às vezes as imagens que você está tendo a respeito da sua vida, da sua família, dos seus filhos, os seus medos, é porque você tem medo de Deus. O que Deus pode fazer com a minha família? Minha irmã, nosso Deus é um pai bom. Essa é a sua imagem. Essa é a imagem correta. A Bíblia diz que o nosso Deus é um bom pastor. Salmo 23. Vou ler rapidinho, ó. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Olha só, o seu Deus é um Deus que te faz repousar, descansar. Não é um Deus que enche você de acusação, de culpa, né? De condenação. Quando você põe Quem que consegue dormir com culpa, acusado? Nosso Deus não coloca culpa, não tira o seu sono. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. É um Deus que te faz repousar, que te dá descanso, que tira a sua culpa, a sua condenação, a acusação do diabo, que quer fazer você viver em águas tranquilas. Eu não estou dizendo que em determinados momentos nós não seremos aperfeiçoados, muitas vezes pelas circunstâncias. Não estou dizendo que a sua vida vai ser um mar de rosas, mas as suas circunstâncias desafiadoras não mudam o caráter de quem Deus é. Crie uma imagem a respeito de um Deus bom, um bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, não é Deus que me levou lá, ainda que eu esteja lá, Ele está comigo, Ele cuida de mim. E ali no versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha só, o seu Deus é um bom pastor, que faz a bondade e a misericórdia dele te seguir. O original aqui, te acompanharão, fala de caça. O Senhor, Ele caça os seus filhos para liberar bondade, misericórdia. Você é alvo da bondade de Deus. Essa tem que ser a sua imagem correta a respeito de Deus. Agora a segunda coisa, a segunda imagem que você tem que ter correta, para que você realmente possa desfrutar plenamente daquilo que Deus tem para você como mãe, é uma imagem correta sobre a maternidade. Porque o mundo não mede esforços para destruir a imagem correta da maternidade. No mundo, a reportagem bonita, está lá que todo mundo, uhul, que legal. É a mãe que abriu mão da sua maternidade, ou que abriu mão, desejou que não quer ser mãe, só vai se dedicar para os sobrinhos e para os filhos dos amigos, porque ela é muito poderosa, então ela não precisa ser mãe. Essa semana saiu uma reportagem mostrando que 49% das mulheres, das mães, se sentem um limbo emocional. Um lixo. É muita gente. Quer dizer, metade aqui se sente um lixo. Deus, Ele quer te mostrar o quanto é precioso você ser uma mãe. Você que ainda não é mãe, deseja ser uma mãe. Não aceita a imagem errada do diabo. Sabe, tem uma frase de John Piper que ele define maternidade que eu amo. Falo para as minhas alunas. Que maternidade para o mundo é você procriar. John Piper diz assim, que maternidade é uma transmissão de vida para vida. De uma visão centrada em Deus, tendo Cristo como tesouro. Olha isso. Vou repetir. Maternidade é transmissão de vida para vida,
de uma visão centrada em Deus, tendo Cristo como tesouro. Sabe? A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,15: todavia a mulher será preservada ou salva através da sua missão de mãe, se ela permanecer na fé, no amor, na santificação e no bom senso. A palavra original aqui, preservada, sozo, transformada. Ela vai ser transformada através da sua missão de mãe. Mãe, Deus sabe que é uma missão. Tem missão fácil? A Bíblia diz. A Bíblia fala que é uma missão. Deus, Ele conhece os seus desafios. Deus, Ele não fica decepcionado quando você está cansado. Quando você está assim, meu Deus, o que eu faço agora? Deus sabe, é uma missão, minha filha. É uma missão. Mas há uma promessa de que Ele vai transformar você num nível que você não imagina. Ele vai aperfeiçoar você num nível, sabe, com Cristo. Nós não somos mães perfeitas, mas em Cristo nós somos aperfeiçoadas, dia após dia, porque Ele é perfeito. Segundo a sua imagem nós somos transformados. Ele vai nos aperfeiçoando. E a maior missão da sua maternidade, acredite em mim, que você também tem que ter a imagem correta da sua maternidade. A sua maior missão como mãe é conduzir os seus filhos para Cristo. Porque se a sua maior missão é que os seus filhos sejam bem comportados apenas, a sua missão é a mesma da mãe do mundo. Não é verdade? A mãe natural, a mãe que não tem Jesus, ela quer que o filho dê gente. Não é verdade? Como diz lá na minha terra, que o piá dê gente, dê bom. Seja alguma coisa. Que seja respeitoso. Tudo isso é muito bom, claro. Mas o que adianta seu filho ser tão respeitoso e educado e ir para o inferno? Seu filho ser tão comportado, lindo, obediente, cheio de gentileza. Bom dia, por favor, obrigada, Senhor, Senhora. E não conhecer a Jesus. A sua maior missão é conduzir o seu filho a Jesus. Amém? E você tem que ter essa clareza, essa imagem clara diante dos seus olhos. Sabe? Se a maternidade fosse apenas, se o alvo da sua maternidade cristã fosse apenas a mudança de comportamento, Deus, Ele teria se contentado com os fariseus e desprezado a mulher adúltera. Você entendeu o que eu falei? Se o alvo de Deus na vida do seu filho, se o alvo de lapidação do ser humano fosse apenas o comportamento, os fariseus seriam aprovados, estavam de parabéns, e a mulher adúltera seria desprezada. Mas não foi isso que aconteceu. Você entende que existe algo maior? Mesmo que o seu filho fale, erre, igualzinho você também, né? Ou você é santa, nunca falhou, nunca errou. Mesmo que ele fale e erre, continue crendo e conduzindo seu filho para Jesus. E a terceira coisa, a terceira imagem correta que nós precisamos ter a respeito, é a respeito justamente dos nossos filhos. Porque o mundo também está querendo colocar diante dos seus olhos a imagem de que os seus filhos são um fardo, um peso. É difícil, é ruim. Quem aí viu também esses dias atrás uma campanha de eu odeio ser mãe? Quem viu aí uma reportagem? Eu odeio ser mãe. Campanha eu odeio ser mãe. Eu odeio a maternidade. Eu odeio ser mãe, mas eu amo meu filho. É tipo assim, eu odeio meu casamento, mas eu amo meu marido. Rejeite isso. Eu não estou falando que você tem que amar todos os momentos da maternidade, todas as dificuldades da maternidade. Claro que tem momentos de... Quem que ama privação de sono? Hein, pastora Raquel? Quem que ama privação de sono? Arrasta para cima, segue a pastora Raquel. Quem que ama? Ninguém, gente, pelo amor de Deus. Coisa ruim é ser... A gente gosta de dormir. Mulher gosta de dormir, não é verdade? Com raras exceções. Mas olha, filho é uma bênção. Porque a Bíblia diz em Salmo 127, 3 e 4, que os filhos são herança, é galardão, são as nossas flechas, é um presente de Deus para nós. Mas
Mas o diabo quer obstruir essa visão, ofuscar essa visão. Ele não quer que você olhe para o seu filho e veja nele um tesouro, um galardão, uma herança, uma flecha. Ele não quer. Só que você tem que se lembrar, primeiro capítulo do meu livro: flecha pronta não dá em árvore. Essa flecha tem que ser lapidada. E Deus colocou você na vida dele para isso. Mas não significa que você vai olhar para o seu filho e vai enxergar nele um caso perdido. Isso não significa que você vai olhar para o seu filho como um fardo, algo ruim. Olhe para ele como um tesouro que Deus te deu, como um presente, como um privilégio, como uma flecha que vai atingir o alvo. Creia que Deus vai fazer aquilo que Ele estabeleceu para o seu filho, não aquilo que você sonha para ele, não é verdade? Tem mãe que está sonhando pelos seus filhos. Você já buscou de Deus o que Deus está sonhando para os seus filhos? Agora, a última imagem é que você precisa ter a imagem correta do que realmente é vital para a sua maternidade. Porque tem muitas coisas que são importantes. Lá no meu curso tem 40 aulas. Muita coisa que é importante. Só que tem coisa que não é importante, é essencial, é vital. E às vezes você acha que o que é vital é você ter uma superestrutura. Não, sem uma superestrutura não dá. Não é. Não estou falando que não é importante. Senhor, pode me dar uma casa, uma estrutura, mas não é vital. Ou às vezes você fala, não, o que é vital, eu não dou conta se eu não tiver uma rede de apoio. Rede de apoio é uma bênção, mas não é vital. Não, só vital hoje é fazer homeschooling. Homeschooling é uma bênção. Irmã, você pode fazer, faça. Mas não é vital. Não é vital. Não, vital é ter uma rotina assim, ó, alinhadinha, estruturadinha. Né, pastora Raquel? Isso é importante, tá? Não estou falando contra. É muito importante. É ótimo. Crianças precisam de rotina. Mas se eu te falar que também não é vital, o que é vital para você são 3 coisas: favor de Deus, sabedoria de Deus e unção. Acredite em mim. Você pode até viver um dia sem rotina, mas você tem que ter favor de Deus, unção, sabedoria de Deus. E hoje você está aqui para isso. Existe favor de Deus para você, para a sua maternidade. Você que está gravidinha, está vendo algumas gravidinhas aqui? Às vezes, você está preocupado com tantas coisas, e ok, estudando, ok, ótimo. Mas ore a Deus para que Ele te dê favor, sabedoria e unção. Isso sim é vital. Isso sim é algo que você não pode deixar de lado. Quando eu falo de favor, eu me lembro de José, porque José do Egito passou por tantas circunstâncias difíceis, tantas circunstâncias desafiadoras. Foi vendido pelos irmãos, depois ele foi preso. Quando ele achava que estava bom, estava ruim. Mas em todo tempo ele desfrutava de favor. Mesmo na prisão, Deus dava favor a ele. Ele era vendido, Deus dava favor a ele. Sabe, mesmo diante das dificuldades, Deus tem favor para você. Mesmo no meio da crise, creia que existe favor para você. E busque favor de Deus na sua maternidade. Sabedoria. Sabedoria tanto no agir quanto no falar. Busque sabedoria. Jesus, eu preciso de sabedoria. Sabe, a sabedoria de Deus faz a diferença na sua vida. Por isso que a Bíblia diz em Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Você está tendo uma dificuldade, uma situação com seus filhos, você não sabe o que fazer, peça sabedoria. Ore por sabedoria. A Bíblia diz que você tem que adquirir.
Isso quer dizer que você tem que pedir. Senhor, me dá sabedoria, me mostra o que eu tenho que fazer, me dá uma estratégia. Como Joquebede, que o seu filho teria que ser morto, mas ela teve sabedoria no agir. Pegou aquele bebezinho, colocou numa cesta, colocou ali à beira do rio, e olha o que aconteceu. Deus livrou aquele menino, e a sabedoria fez com que aquele menino fosse levado de novo para ela amamentou aquele menino. Quando você tem sabedoria no agir, você entrega seu filho para Deus, só que Ele coloca de novo nas suas mãos e fala: agora amamenta, agora alimenta, agora cuida, eu vou te ensinar, vou mostrar para você como é que faz. Sabedoria no falar. Não abra sua boca para falar a palavra de morte, de dúvida. Ai, porque seu filho, olha, eu vou te falar, ele é uma peste. Olha, é terrível, meu filho é terrível, ele não aprende. Não, olha, ele não tem atenção. Pare. Sabe que Zacarias, quando Deus falou para ele que Isabel, sua esposa, ia ser mãe, ele não acreditou, a Bíblia diz. E porque ele não acreditou, o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Se for para abrir a boca, para falar a palavra de morte, de dúvida, fique quieta. Não fale. Depois, quando o menino nasceu, todo mundo estava ali: vamos colocar o nome desse menino, vamos pôr o nome de Zacarias. Deus tinha falado: esse menino vai chamar João. E eles não, a Isabel, não vai ser Zacarias não, vai ser João. Mas João, não tem ninguém na sua família que chama João. Tem que ter, na época que eles viviam tinha que ter. Não, vai ser João. Zacarias pediu uma folha, e quando ele escreveu na folha: o nome dele será João, ele voltou a falar, porque João significa graça. Abra sua boca para liberar uma palavra de graça, de vida. Quando o seu filho menos merece uma palavra de graça, é a hora que ele mais precisa. Abra sua boca para abençoá-lo. Agora você também precisa de unção. Unção do alto. Você já orou por unção na sua vida? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos unge para cada propósito da sua vida. Deus tem uma unção específica para liberar sobre você. Ore por unção. Senhor, eu preciso de unção para ensinar essa criança a fazer isso. Eu preciso de unção. Mas Deus está preocupado com isso? Tá. Ele te unge para isso. Será? Sabe qual é a primeira menção de alguém na Bíblia sendo ungido? Recebendo o Espírito. Não é um grande profeta para profetizar. Não é um grande sacerdote. Não é um grande pregador. Mas é um artesão para esculpir utensílios do tabernáculo. Se tem unção para um artesão esculpir utensílios para o tabernáculo, tem unção para você esculpir o coração do seu filho. Sabe, eu ouso crer que existe unção para nós. E essa é a imagem correta que você tem que ter a respeito daquilo que é vital, essencial. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é o próprio Cristo. No final das contas, o que você precisa é de Jesus. Do que você precisa é se relacionar com Cristo, crescer em relacionamento com Jesus. Não deixe a imagem dos seus erros ficarem te atormentando. Não deixe a culpa ficar diante dos seus olhos. Imagem errada a respeito de Deus, a respeito da maternidade, a respeito daquilo que o mundo traz. Enxergue Cristo. Quanto mais você enxerga Cristo, mais Ele vai mudando você, mais Ele vai derramando unção sobre a sua vida. Cresça em relacionamento com Jesus. Sabe, para terminar, eu só quero te dizer algo que enquanto eu estava preparando a palavra eu me lembrei. Quando eu era criança, eu via minha mãe tocando piano. Na minha casa tinha um piano, até agora tem na casa da minha mãe. Minha mãe toca muito bem, pianista. E eu vi ela tocando piano. Agora ela não toca mais muito, mas ela tocava. E eu enxerguei uma imagem. Eu falei assim: eu quero ser pianista. Eu quero tocar piano. E quando eu comecei a crescer, tinha 7, 8 anos, minha mãe me pôs numa aula de piano. E eu me via tocando piano. Sempre achei lindo o som do piano. Fui na primeira aula, voltei cheio de inseguranças.
Mas eu estava muito empolgada, porque eu me via como uma pianista. Fiz ali as tarefinhas. Voltei empolgada para a aula do piano. Quando eu cheguei, entreguei a tarefinha para a professora de piano. Ela pegou a minha tarefinha, olhou, amassou a tarefa e falou: meu Deus do céu, você não entendeu nada. Que parte que eu expliquei errado? Meu Deus do céu, você não entendeu nada. Olha, a gente tem que começar do começo. Será que é tão difícil assim entender? Amassou e jogou no lixo. Eu fiz aquela aula inteira, engasgada, assim. Eu tenho vontade de chorar só de lembrar. Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, e eu falei: eu nunca mais quero tocar piano. E eu nunca mais toquei. Semana passada eu sentei no piano e toquei, porque ele vive. Fiquei tocando. Fiquei ali treinando. Falei, Deus me deu essa lembrança. Eu falei, eu vou romper isso na minha vida, vou treinar. Os irmãos lá da igreja estão até empolgados, querem colocar no musical do Natal. Eu falei, calma, pelo amor de Deus, faz 30 anos que eu não pego no piano. Mas por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você tem uma imagem, mas você deixou o diabo pegar o seu erro e esfregar na sua cara, e agora o que você vê é a folha amassada, é o seu erro, enquanto a imagem ainda está ali. E o erro foi só um detalhe, só um deslize, a imagem continua a mesma. Deus quer que você viva em uma família abençoada. Às vezes você está tentando engravidar e não consegue, e a imagem que você vê é de você sem filho, porque você não conseguiu até agora. Mas a Bíblia diz que Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Essa imagem deveria ser aquilo que você vê. Veja aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. As circunstâncias estão dizendo. Não deixe o diabo esfregar na sua cara os seus erros, as suas falhas. Quando ele quiser fazer isso, fala, sai pra lá, eu vou continuar tocando piano. Eu vou ser assim, porque essa é a imagem que Deus colocou em mim. Se coloque de pé. Você que quer ter uma imagem correta a respeito da sua família. Você que percebeu no seu espírito que existem coisas, imagens que precisam ser alinhadas. Você que está percebendo o diabo esfregando alguns erros na sua cara, imagens distorcidas, e você quer ser liberta hoje. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Você às vezes nem sabe por onde começar. Você nem sabe como orar. Você tem tido medo. Você precisa, pode vir, você precisa que o Senhor alinhe seu coração, a sua imagem a respeito de quem Deus é, da maternidade dos seus filhos. Às vezes você não consegue enxergar Deus como pai. Comece a orar, comece a dizer, Senhor, alinha minha imagem do meu coração. Senhor, nós queremos que os nossos olhos sejam iluminados hoje. Ilumina, Senhor, os nossos olhos. Você que está no seu lugar, comece a orar. Senhor, ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. Eu quero ter uma imagem correta. Uma imagem correta. Sabe, quando eu cheguei aqui e eu entrei na salinha ali, as pastoras estavam orando, Deus me lembrou de uma história. E eu preciso te dizer isso. A história que Moody conta que um dia um evangelista, ele foi até um orfanato britânico e ele ensinou as crianças a orarem. E uma criança, um menino, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele só sabia o alfabeto. Mas aquele missionário falou para ele, olha, você quando tiver qualquer dificuldade na sua vida, ore, ore. Passaram alguns anos, aquele menino cresceu e começou a trabalhar como pastor de ovelhas. E ele começou a ter dificuldade porque as ovelhas não ficavam juntinhas. E ele então começou a orar. Só que ele começou a orar fazendo a única coisa que ele sabia. Ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele sabia o alfabeto. E ele ajoelhava e falava A, B, C, D. E um dia aquele mesmo missionário passou e viu ele e falou, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou orando, lembra que você me ensinou que quando tivesse qualquer dificuldade eu deveria orar? Ele falou, mas isso não é uma oração. Ele falou, isso é tudo que eu sei.
Então, Deus é capaz de pegar essas letras e formar a minha oração. Ele sabe o que eu preciso. Sabe? Às vezes você nem sabe o que orar. Você está diante de uma situação que você nem sabe como orar. Mas Deus está te dizendo hoje, apenas se entregue para Ele. Ele sabe o que você precisa.